vou conversar com Raul Jungmann, ministro da Defesa, que está do outro lado da linha. Nós já falamos com o presidente da República no dia da intervenção e agora nós vamos conversar com o ministro da Defesa, o Raul Jungmann, que eu reputo, vou dar uma puxada de saco nele aqui, porque também eu não vou esconder que ele é meu amigo. O que eu posso fazer? Você tem amigo político de vez em quando, né? O Jungmann é meu amigo, eu gosto dele, é uma das pessoas mais cultas que eu conheço. Estou puxando o saco aqui, que eu quero ver se eu arrumo um preguinho depois lá no Ministério. Quero ver se ele me nomeia ministro da Segurança Pública, entendeu? É isso. Não sei, será que vai dar? Boa noite, ministro Raul Jungmann. Boa noite, Reinaldo. Prazer estar conversando com você. Muito igualmente. E, bom, quanto à sua disposição de colaborar na área da segurança pública, pois não, ministro. Nós vamos ver o seu currículo, vamos fazer uma análise. Certo. E aí, então, nós podemos conversar depois disso e ver quais são as suas eu tenho uma pergunta. Tem teste psicotécnico? Se tiver, já estou fora, já não vou fazer. Muito bem, sim, o Jungmann é meu amigo, mas eu estou falando agora com o ministro, e é o ministro da Defesa, que tem feito um brilhante trabalho, que está a falar com milhões de ouvintes da Band News FM. Portanto, nós vamos tratar agora de assuntos que dizem respeito à pasta dele, que dizem respeito diretamente à questão agora mais urgente e emergente, que é a intervenção no Rio de Janeiro. Ministro, vamos botar um ponto final aqui, nós dois, hein? Nós cinco, né? Nós quatro no estúdio, mais o senhor. Estamos aqui com Maiara Bastianello, com o Alexandre Bentivolio e também com o André Coutinho. Ministro, vamos botar um ponto final nessa besteira, nessa bobagem? Há uma intervenção militar no Rio de Janeiro, ministro? Quer dizer que foi dado um golpe militar, ministro, e vocês tomaram conta do Rio, é isso? Eu fico, Reinaldo, te confesso, um tanto espantado, um tanto perplexo com aqueles ou aquelas, não é, que propagam isso. Porque a Constituição é muito clara no seu artigo 34. Ela diz lá, no seu inciso 3º ou 4º, que quando você tem, tá certo, um agravamento, uma perda, não é, de controle na área da ordem social, cabe ao presidente da República, um dos motivos, tem outros mais também, razões, para que o presidente decrete uma intervenção federal. No Rio de Janeiro, eu vou citar 4 motivos. 4 motivos. Primeiro, manchete, inclusive, da Folha de São Paulo, 44% das correspondências só podem ser entregues nos domicílios do Rio de Janeiro com escolta armada, Reinaldo. Segundo, as igrejas das diversas confissões, muitas delas não fazem mais culto ou missas à noite, porque os fiéis e, evidentemente, também os pastores, os padres, eles não têm condições de segurança à noite para realizar exatamente os seus cultos, as suas missas. Terceiro, e de uma gravidade inexcedível, as crianças no Rio de Janeiro, uma boa parte delas, não está tendo como cumprir o ano letivo. A grade curricular não pode ser dada. E quarto e último, para fechar, exatamente a situação gravíssima vivida pelo Rio de Janeiro. Nós temos hoje, Reinaldo, já falamos sobre isso, mais de 800 comunidades que vivem um regime de exceção. Por quê? Porque estão sob o controle do crime organizado, das milícias e do tráfico. Ou seja, para esse 1 milhão e 100 mil cidadãos, que são aqueles, se você somar todas essas comunidades, não existem direitos e garantias constitucionais. O cidadão não tem direitos e garantias. Aliás, é isso, né, ministro? Eu vi ontem os debates na Câmara, hoje no Senado, os críticos da intervenção dizendo não há exposição de motivos. Meu Deus do céu! Né? Se nós temos mais de 1 milhão de pessoas que estão privadas do Estado de Direito, que estão submetidas à ditadura e à tirania do narcotráfico, vem falar que não existe exposição de motivos, mas, como lembrou o ministro, o inciso 3º do artigo 84
garante ao presidente, né? É uma das funções privativas do presidente fazer a intervenção. E que eu saiba, a Constituição de 88, né, ministro? Ela não foi feita debaixo do regime militar e debaixo do chicote, não é mesmo? Não. Foi feita, como você sabe muito bem, talvez no mais amplo debate que a gente tenha tido nas últimas décadas. Participaram todos, inclusive até, de certa forma, levando alguns críticos dizem, uma fragmentação e a colocação de interesses corporativos que, de fato, não deveriam estar na Constituição. Mas isso é uma outra história. Mas vamos liquidar essa história de intervenção militar. Então, preste atenção. O interventor, que é nomeado pelo presidente da República, seja ele general, seja civil, seja médico, seja advogado, seja jornalista, ele não tem poderes nenhum sobre as Forças Armadas. Vou repetir. O interventor, seja ele o general que lá está, seja um médico, um advogado, um jornalista, ele não mexe uma palha, ele não mobiliza, ele não emprega, ele não manda nada nas Forças Armadas. Sim. Daí que a intervenção, ela é uma intervenção federal, civil e de cunho político-administrativo. Perfeito. Político e administrativo. Do mesmo jeito que o governador do Rio de Janeiro, e nenhum governador manda nas Forças Armadas, não é? Nenhum governador, quem manda é o presidente da República, nenhum interventor que tem um papel naquela área da segurança especificamente, ou seja, Secretaria de Segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, Sistema Carcerário e Bombeiros, tá certo? Ele não tem poderes para empregar as Forças Armadas. Aí as pessoas perguntam, mas as Forças Armadas não estão lá? As Forças Armadas não estão agindo, inclusive, nesse momento? Estão. Por quê? Porque no Rio de Janeiro está valendo uma operação de GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Por ordem, lá atrás, em junho do ano passado, do presidente da República, tá? E nesta GLO, nessa Garantia da Lei e da Ordem, quem tem o comando unificado é o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, que fica aqui no Ministério da Defesa, em Brasília. Isso. A confusão vem que, de um lado, você tem um interventor, né, administrativo, digamos, que é o general Braga Neto. Que poderia ser um civil, é um general. Um civil é um general, mas esse, pelo fato de que ele tem uma outra cadeira, ele tem uma cadeira como interventor e uma cadeira como comandante militar do leste, tá certo? As pessoas acham que como interventor e general, ele manda na GLO, não manda. Ele faz parte da GLO quando ele está exercendo a sua outra cadeira, que é exatamente de comandante militar do leste. Perfeito. Acho que mais claro do que isso, aliás, eu quero me corrigir, eu falei que era o inciso 3º do artigo 84, o inciso 10 do artigo 84, que garante ao presidente da República a intervenção. Portanto, é o presidente o comandante da operação. Claro. Os militares não estão lá, ninguém deu um murro na mesa, deu um golpe e disse, agora nós vamos tomar conta do Rio de Janeiro. É o presidente, abaixo do presidente está o ministro da Defesa, que está acompanhando essas operações todas. É preciso parar com esse negócio. Claro. Precisa parar com esse negócio. Deixa eu dizer um pouquinho mais nesse sentido. Olha, o interventor, seja ele civil, seja ele militar, ele está preocupado com a reestruturação da segurança no Rio de Janeiro. Ou seja, a intervenção, ela se deu pela necessidade, tá certo, de fortalecer e reestruturar a segurança estadual. É para isso que há e tem o cargo de interventor. Perfeito. Ministro, tem uma polêmica aí, eu até escrevi um longo texto no blog e assim que a gente encerrar aqui nossa conversa, eu vou voltar ao assunto também, com um debate legal e tal, mas queria ouvi-lo. Eu entendo, e sei que não é um entendimento unânime, mas há gente que também entende assim, que se pegar a letra fria da lei e da Constituição, o mandado coletivo de busca e apreensão é perfeitamente possível se fizer ali uma leitura dada dos artigos do Código de Processo Penal e da Constituição. Mas admito que acho legítima a leitura dos que dizem que não, né? Acho que as duas leituras há aí uma questão de interpretação. E eu estava tratando justamente desse assunto quando a gente conseguiu aqui fazer a conexão com o senhor e quero ouvi-lo a respeito. Não é o caso, né, já que
estamos na primeira intervenção desde a Constituição de 1988. Já que o Código de Processo Penal é de 41, anterior, enfim, algumas circunstâncias que nós vivemos hoje. Não é o caso de representantes parlamentares da base do governo fazerem um projeto de lei que conte com o apoio do governo e encaminhar isso o mais rapidamente possível para tornar absolutamente explícita na lei, né? Não precisa de emenda constitucional, tornar absolutamente explícita na lei a possibilidade do mandado coletivo de busca e apreensão. Queria saber a sua opinião a respeito disso e explicar por que esse mandado, por que esse procedimento é importante no caso que temos aí. Bom, eu sou absolutamente favorável e até hoje liguei para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, que está elaborando o conjunto de legislação ou legislações para exatamente atualizar e melhorar e ampliar os aspectos jurídicos penais referentes ao crime, ao combate ao crime organizado, para propor isso. Eu concordo em gênero e grau com você. Precisamos realmente superar essa ambiguidade e tornar essa questão clara. Agora, me permita um caso absolutamente factível de acontecer. Sim. E já aconteceu. Vamos lá. A inteligência da polícia está com um caso de sequestro de um adolescente. Pelas informações da inteligência, esse sequestro, o cárcere, se encontra num prédio na Rua Jardim. Vamos dizer que o prédio tem o número 15 e a rua é a Rua Jardim, e pelas informações da inteligência, o cárcere privado daquela garota, daquela adolescente está lá. Só que não se tem a informação de qual apartamento é onde está aquela garota. E está em risco a vida dela na mão de sequestradores. O que faz a polícia? A polícia vai ao juiz e diz: seu juiz, nós temos informações firmes, sólidas, que o cárcere é naquele edifício, que ela está lá dentro, mas não sabemos, não temos como saber, porque não encontramos até aqui, e estamos lutando contra o tempo para salvar a vida dessa adolescente, não sabemos qual é o apartamento. Então pedimos um mandado coletivo, ou seja, fazer uma vistoria em todo o prédio para poder encontrar o cárcere privado e salvar a adolescente. Mas, claro, impossível. Isso. Impossível. Impossível. A mesma coisa pode acontecer também numa comunidade, aonde muitas vezes os bandidos têm uma alcunha, ameba, não sei o quê, fulano, beltrano, sei lá quê, não tem CPF, não tem muitas vezes identidade, tá certo? Ele pode estar, por exemplo, tendo um laboratório, sei lá, alguma coisa assim de droga, e isso é levado de uma casa para outra, de um canto para outro, e o que é que você faz? Como é que você resolve esse problema? Então é óbvio que a necessidade se impõe, e isso é uma ordem judicial, portanto, dentro da ordem legal constitucional e acompanhado e monitorado pelo Ministério Público. E outra coisa, não é o Exército e as Forças Armadas que vão fazer isso, são as polícias que vão fazer esse caso. Exato, e eu quero deixar claro aqui ao ouvinte, eu vou detalhar essas questões que o ministro está tratando, porque há juízes que têm sim permitido mandado de busca e apreensão. Por quê? Porque fala lá, a lei fala em fundadas razões, se você tem fundadas razões para crer que o bandido está se escondendo ali, não é? E aí há uma outra exigência do Código que diz, é preciso, no mandado de busca e apreensão, ministro, está lá, que se indique o mais precisamente possível. Se o mais precisamente possível, meu caro Coutinho, for o quarteirão, é isso que é o mais precisamente possível. Não quer dizer, a lei em nenhum momento diz, não, tem que ser na rua tal, endereço tal, não diz isso. Mas, admita-se, há uma certa ambiguidade. Então, que se mude a lei, que se faça uma atualização da lei para permitir isso que o ministro está falando. Venham cá, meus caros, pensem o seguinte, pensem na geografia, pensem na topografia, pensem na arquitetura, né, de uma favela, um bandido acoitado lá. Será que dá para ter o endereço preciso? E atenção, e isso a diferença do que disse hoje uma senadora, não é fazer do pobre suspeito, tratar pobre como bandido, não. O pobre é refém do bandido, como disse o ministro há pouco. O pobre é refém do bandido.
Claro. Ele não é o bandido. Claro que não é ele o bandido. Claro que não. Ele foi feito refém. Ministro, não é preciso um decreto complementar, alguma coisa para definir de onde virão os recursos dessa intervenção que, tudo indica, vai se segurar longa, pelo menos até o fim do ano, com certeza, e não sabemos a necessidade. Sabemos que a tarefa é grande. Parece que a questão ontem da fonte de financiamento dessa operação não ficou muito clara. Há o que fazer nesse terreno ainda? Olha que eu hoje fui a Itaguaí numa bela cerimônia em que foi feita a integração de uns submarinos diesel-elétricos que o Brasil está produzindo. É uma das 8 nações do mundo que é capaz de produzir um enorme submarino de 2.500 toneladas. Foi feita a integração, é quando você junta todas as partes deles, é a última grande etapa antes de você lançá-lo ao mar. E no avião estava o ministro do Planejamento e o ministro da Fazenda, e quando nós descemos, conversamos por isso. E ficou estabelecido o seguinte: olha, nós temos um acordo, tá certo, de resgate fiscal do Rio de Janeiro e vamos tocando ele. Precisa ser mais rápido, segundo o governador. Precisa acontecer dentro do cronograma, que segundo ele não está acontecendo e atrasa pagamento de salário. Afora isso, as necessidades que forem colocadas pelo interventor, o general Braga Neto, serão trazidas a nós e então nós vamos discutir o aporte que nós vamos fazer. No caso das ações militares, ou seja, das Forças Armadas GLO, este ano já há uma rubrica, ou seja, há uma fonte, né, orçamentária de 100 milhões. Então, no caso específico das ações e atividades das Forças Armadas, isso está equacionado. No restante, nós temos que saber quais são as necessidades, porque o general Braga Neto, que é o interventor, tá certo? Lembrando sempre, administrativo, não vamos confundir com o outro lado, ele está fazendo o seu diagnóstico e apresentando as suas necessidades, o que deve acontecer nos próximos dias. Agora, o presidente Temer tem sido enfático e repetitivo. Não faltarão recursos para atender a área de segurança no Rio de Janeiro. Pronto. Ministro, vamos falar um pouco dessa garantia da lei e da ordem? Pois não. A intervenção em si, né? Ela implica que as tropas irão regularmente para as ruas, o Exército vai fazer policiamento ostensivo. Explica isso, porque até onde eu entendi, a polícia continuará a fazer o seu trabalho e as tropas, se necessário, serão convocadas, mas não vai ser... não teremos tropas, não teremos homens das Forças Armadas fazendo policiamento regular, é isso? Reinaldo, isso é uma tortura. Isso é uma tortura. Toda vez que você anuncia que você vai ter uma ação militar, tem perguntas que são feitas pelo jornalismo inteiro, incessantemente, repetitivamente, que é o seguinte: quantos militares vão ser empregados? Qual é o orçamento que você vai ter aí dentro? E vai ter policiamento ostensivo? Pelo amor de Deus. Primeiro, o orçamento, evidentemente, ele depende, né? Você, por exemplo, no ano passado foi 47 milhões, utilizamos 47 milhões, é o que está lá. Segundo, o contingente é de acordo com a tarefa. Nesse momento, até acho que agora, mais ou menos de tarde, nós tínhamos 3 mil homens fazendo bloqueio em todas as rodovias federais que são aqui que dão acesso ao Rio de Janeiro. Certo. Na próxima atividade ou tarefa pode ser 8 mil, na outra pode ser 500, na outra pode ser 300, na outra pode ser 5 mil. Então não tem como você dizer, não é fixo. Aí as pessoas perguntam, vem tropa de fora? Santo Deus, meu Deus. Simplesmente tem 25 a 30 mil homens do Comando Militar do Leste, que é mais do que suficiente, mas eu continuo a ouvir as perguntas. E vem alguém de fora, e aí a questão. Amanhã os tanques estarão nas ruas, tá certo? Amanhã tem policiamento ostensivo. Santo Deus. Isto é de acordo com a tarefa. Se você tem que fazer um cerco, por exemplo, para a polícia fazer busca e apreensão, é um cerco que vai depender daquele local, daquela localidade. Se você tem que bloquear rodovias, fazer pontos fortes, é outra coisa. Se você vai precisar de pegar a via X, Y, isso, Brasil, amarela, vermelha, e, como na linguagem militar, mobiliar, ou seja, patrulhar, você faz. Claro.
Claro. Mas, pelo amor de Deus, isso depende do planejamento que é feito, mas não consigo. É uma batalha perdida. Não, eu imagino é uma batalha perdida. Porque sempre tem assim, é uma batalha perdida. A intervenção no Rio e não se viram homens, não sei... Não, Pô, precisa você ver falou, por exemplo, você falou, vê bem, você fala, uma intervenção político-administrativa para reestruturar a segurança do Rio de Janeiro. Quantos homens amanhã? Isso. Vai ter tanque, tá certo? Vai ter fuzileiro, vai ter paraquedista. Difícil. Não é fácil. Difícil. Ministro, para a gente encerrar, essa vai queimar roupa, né? Porque Vamos lá. não sendo eu, talvez seja o senhor vai ser ministro da Segurança Pública? Não, eu fico na defesa. Eu fico na defesa. Onde, aliás, conto aqui com um enorme respaldo de instituições que têm por princípio a lealdade, a disciplina, a relação de confiança e estou em ótima companhia, estou muito bem aqui no Ministério da Defesa e espero poder aqui continuar, Reinaldo. Muito bem, obrigado, ministro. Espero que as coisas caminhem da melhor maneira possível. A tarefa é dificílima, como eu comentei com o presidente da República e falo para o senhor também, passo depois a palavra para o senhor encerrar rapidamente. Há o risco, e as pessoas precisam ficar atentas a isso, há o risco de, num primeiro momento, as coisas se tornarem até mais agudas, porque o crime não está, evidentemente o crime não está feliz, não está satisfeito com o que está acontecendo. E ele pode tentar reagir. É claro que é uma coisa difícil, é claro que é uma coisa complicada. Agora, era preciso devolver à população do Rio de Janeiro, em especial da capital do Rio de Janeiro, devolver a cidadania, devolver o Estado de Direito. É isso. Obrigado, ministro. De nada, Reinaldo. Um grande abraço. Prazer sempre conversar com você. Um abraço também a todos que estão no estúdio e o seu grande contingente de ouvintes. Muito obrigado. Obrigado. Até uma próxima. Obrigada, ministro. É isso aí.